chegas cá e vais logo para os jornais. Não. Pronto, era aí. Não vais logo para os jornais. Não fui logo Há ali para os jornais. período em exatamente. Há um período em que eu fui... Eu não queria voltar a gráficas. Porque naquele tempo as litografias tinham várias secções. Uma das secções era a chamada maquetagem ou esboço ou gabinete criativo. Porque havia criativos gráficos que faziam as mensagens que os clientes pretendiam ver litografadas. Por exemplo, uma fábrica de camisas precisava de uma caixa para vender as suas camisas. A caixa tem que ter uma certa apresentação, um lettering, se calhar um desenho, um aspecto gráfico. Sim, cuidado. Mais... Então, os maquetistas ou designers gráficos eram funcionários das litografias para fazer esse serviço. Ainda não havia muito o hábito de encomendar esse serviço a agências de publicidade ou gabinetes criativos fora das agências, porque também havia poucos. Havia algumas agências de publicidade, gabinetes criativos havia poucos. E então eu pretendia trabalhar numa agência de publicidade em vez de numa litografia. Porque na agência de publicidade eu tinha mais capacidade criativa do que numa gráfica. Porque na gráfica o cliente já sabe o que quer. E depois só precisa das mãos. Ele não tem mãos para desenhar, mas acha que sabe o que quer. E então diz o que quer. E eu, enquanto maquetista gráfico numa litografia, eu pegava na ideia dele, fazia um esboço e depois fazia outro e apresentava-lhe os dois. A maior parte das vezes ele preferia a minha ideia do que a dele. Mas isto era complicado. Então eu queria trabalhar numa agência de publicidade e fartei-me de procurar trabalho numa agência. Não encontrava. Por fim publiquei 2 anúncios, um no Jornal de Notícias, outro no Diário Popular, oferecendo-me para agências de publicidade. Tive uma única resposta do Jornal de Notícias de uma litografia nacional do Porto. Então eu fui à litografia e encomendaram-me uns trabalhos para servirem de prova, porque a litografia nacional era especialista em selos do correio. Encomendaram-me uma ilustração para um selo de correio que representasse uma flor, mas não era uma flor qualquer, era uma begónia. E também não era uma begónia qualquer, era a begónia Salvador Faria. E perguntaram-me, conhece a begónia Salvador Faria? Eu disse, não conheço, mas vou procurá-la. Muito bem. Então tive que fazer um selo de correio com a begónia, um rótulo de vinho e mais um rótulo não sei de quê. E marcaram-me um dia para apresentar esse trabalho. Eu mal saí da litografia, fui de imediato a uma loja de sementes, César Santos, acho eu, no edifício do Bolhão, comprar um bolbo de begónia Salvador Faria, porque devia ter lá a reprodução da begónia para eu ver o que era. E o homem ficou a olhar para mim com cara de parvo, begónia, não conheço nenhum, porque era begónia Salvador Faria, não conheço nenhuma begónia, conheço o nome. Então eu fui a um horto que havia junto ao quartel SICA 1, em frente ao Museu Soares dos Reis, tinha uma grande pera na parede. E lá informaram-me que a begónia, também não conheciam a begónia com esse nome, mas informaram-me que a begónia é uma flor de fácil enxerto e qualquer floricultor pode criar uma begónia nova e dar-lhe o nome que quiser. Se a begónia Salvador Faria existe, só o Sr. Salvador Faria é que a conhece. Mas indicou-me uns livros que eu podia consultar na Biblioteca Municipal de Porto. Eu fui a São Lázaro, requisitei esses livros, li e fiquei a saber, mais em pormenor, o que o técnico do horto me tinha dito. Então decidi fazer uma begónia qualquer. A minha mãe tinha lá no quintal um vaso com begónias, fiz aquela begónia. A begónia tem as duas partes das folhas, tem a parte verde, aquilo tem as duas páginas de folha, a página superior, com manchas esverdeadas, esbranquiçadas e tal, e a página inferior, com uma espécie de picos ou pelos avermelhados.
eu fiz a begónia, não só a flor, mas uma folha também, mostrando as duas folhas, as duas páginas da folha e tal. No dia marcado, vou à litografia apresentar aquilo. O homem que me atende, que se chamava Ramalho, o senhor Ramalho, atende-me, eu mostro os desenhos, pergunta sacramental: esta begónia é Salvador da Faria? Eu disse-lhe: não, não é. E contei-lhe a minha odisseia. Ele ouviu-me com atenção, no final sorriu e perguntou-me: quando é que eu vim trabalhar? Fui trabalhar no dia seguinte. Uns tempos depois, conheço o Salvador da Faria. É o gerente da litografia, que não tem nada a ver com begónias. Grande história. Era uma armadilha. Era uma armadilha. Era uma armadilha. Eu, quando contei isto ao Salvador da Faria, muitos meses depois, já quando já tinha confiança para lhe contar isto, contei isto, ele também fartou-se de rir, porque esse Ramalho era muito brincalhão. E então foi engraçado essa coisa e tal. Agora se fosse lá armado em parvo, ia dizer que a begónia era então vai procurar emprego noutro sítio, desaparece. Para essa foi... Pronto, e daí é que houve o salto para os jornais. Daí, eu, na litografia, eu comecei a... Porque eu queria trabalhar numa agência de publicidade, mas estava numa litografia. Mas não te passavam pela cabeça os jornais? Ou passavam? Passava, porque eu antes de ir para Angola, antes de ir para a tropa, tinha escrito ao jornal O Comércio do Porto e ao Jornal de Notícias, a oferecer-me como colaborador no campo da ilustração. Recebi a resposta dos dois. O Comércio do Porto dizia-me que não precisavam do meu serviço porque tinham gavetas cheias de desenhos que compravam uma agência qualquer inglesa. Do Jornal de Notícias recebi uma carta do Pacheco de Miranda, que era o diretor por excelência, a dizer para passar por lá. Eu passei, ele perguntou-me se me desse um romance. Eu seria capaz de fazer bandas desenhadas em tiras para se publicar diariamente. Eu disse que eu nunca tinha feito, mas gostava de tentar. Perguntou-me, pela idade, não é? Ele perguntou-me como é que está o serviço militar. Porque toda a gente sabia que o serviço militar ali era uma pedra no sapato de toda a gente. Não é? Era. Não havia emprego sem o serviço militar feito. Exatamente. Eu disse: estou apurado para a tropa e tal. Então, eu preciso de um desenhador agora. Pois. Não pode ser, pronto. Então, quando regressei, portanto, eu estava na Litografia Nacional e escrevi ao 1º de janeiro a oferecer-me para ilustrador, para colaborador. Eu mandei alguns desenhos e tal. De imediato, recebo uma carta assinada por Manuel Pinto de Azevedo Júnior, que era o diretor e proprietário do jornal. Aliás, não era assinada por ele. Ele era o diretor e proprietário do jornal, mas a carta estava assinada pelo Daniel Constant, que era secretário dele. Era o Daniel Constant e o Alberto de Serpa, o poeta. Eram os dois secretários do diretor. E fiquei todo satisfeito, mas eu pensava assim: o Jornal de Notícias e o Comércio do Porto, eu imaginava que eram jornais populares para toda a gente. Mas o 1º de janeiro não. O 1º de janeiro era para gente de gravata e que comia sopa todos os dias. Não era para mim. Quem era eu para colocar um jornal de gente importante? E fiquei com medo de passar no 1º de janeiro. Eu tinha a carta... Eram os leitores. Claro, os leitores eram esses. Os leitores eram esses. Eu tinha a carta para passar por lá, mas... E passar por lá? Eu acho que 2 ou 3 vezes fui até lá, mas cheguei à porta, aquele chão marmóreo, aquela parede de mármore, aquela escadaria em frente, sentia uma pedra quente, meti-me cá dentro e voltava para trás. Fiz isto 2 ou 3 vezes, até que por fim, tem que ser hoje. Chego lá e não parei, entrei e subi a escada. Estou a subir, a escada tinha 2 lances. Tinha, sim senhor. Estou
a chegar ao patamar do primeiro lance e vejo o porteiro lá em cima fardado, com secretária de estilo, tudo torneado, era o Sr. Dias, a levantar-se, a receber-me em sentido. Eu cheguei ao pé dele com a carta na mão, olha, eu sou este, venho falar com o diretor e tal. Ele levou-me àquele corredorzinho onde tinha uns bancos em couro castanho. Estiveram lá muitos anos e muitos anos e muitos anos. Exatamente. Faz favor de sentar e tal. Sentei-me ali e ele entrou no gabinete. E pronto, e saiu, foi lá para o sítio dele e eu fiquei ali à espera. E eu não sabia bem o que é que eu ia fazer quando me chamassem, não sabia, estava ali. A certa altura veio um homem baixinho, cheinho, óculos sem aro, suspensórios largos, colete, gravata desapertada, a fumar charuto, vem caminha para mim e diz-me pelo caminho: "Oh, homem, onde é que você tem estado metido que a gente está à sua espera há tanto tempo?" Era o Daniel Constant. Era o secretário do Âmbito da SBT. Isto dos jornais, lá está. Isso revela a importância que os jornais tinham na cidade do Porto. Aliás, o Porto, a cidade, o Porto ainda antes dos jornais principais, o JN, o Jornal de Notícias, JN, o 1º de Janeiro e o Comércio do Porto, antes disso já o Porto fervilhava de jornais. Temos que ver que a partir de 1834 já tínhamos o Periódico dos Pobres. Depois o Diário do Porto, que por acaso até nem era diário, mas chamava-se assim, o Diário do Porto. O Industrial Portuense, a Estrela do Norte, o Nacional, que eram todos defensores da causa liberal, ou nos estivéssemos nós no Porto. Exatamente. Portanto, os jornais, o Porto é uma cidade que tradicionalmente tem uma grande ligação aos jornais. Sempre teve. Infelizmente agora não tem, mas isso são outras histórias. Em 1854, o Comércio do Porto. O Comércio do Porto começa em 1854 até 2005, que é quando infelizmente encerrou. E para perceber isto, por ali passaram José Luciano de Castro, Rodrigues de Freitas, Joaquim Pinto Coelho, Carolina Micaelis, Guerra Junqueiro, Camilo Castelo Branco, o Rei Dom Carlos, a Rainha Dona Amélia, António Carneiro, José Malhoa e Viana da Mota. Todos estes passaram pelo Comércio do Porto, escreveram no Comércio do Porto. Como é que um jornal destes termina? É verdade. Em 2005. É verdade. Depois foi o 1º de Janeiro, que surgiu em 1868 e durou até 91, no seu formato, digamos, original, porque depois de 90 ele ainda existe agora como um jornal regional ou local. Até 91 era um jornal nacional, daquela forma tradicional que nós o conhecíamos, inspirado pela Janeirinha, Sim. que foi uma revolução que houve no Porto contra a CISA. Também um jornal sempre a defender a causa liberal. Por ali passaram Antero de Quental, João Chagas, Guerra Junqueiro. Todos estes foram colunistas do 1º de Janeiro. O que ainda se mantém? O Jornal de Notícias, que embora se mantenha já não é um jornal do Porto. Pois não. Infelizmente. Nasceu em 1888, 888, e ligado ao Partido Regenerador. E quem lhe deu o cunho informativo, que era um jornal muito politizado, quem lhe deu o cunho informativo foi em 1945, um ano depois de tu teres nascido, um senhor chamado Pacheco de Miranda. Exato. Que tu vieste a conhecer. Exatamente. A Maria Amália Vaz de Carvalho, Gomes Leal, Pinheiro Chagas, Oliveira Martins escreveram no JN. Bom, ele continua a existir.
embora de uma forma que já não é. O que era, pois não. Esta hecatombe de jornais na cidade do Porto, tu que és um homem dos jornais, claramente, porque passaste por todos os jornais da cidade do Porto, aqueles que existem e os que já não existem. O que é que sentes quando vês esta hecatombe da imprensa do Porto? Eu acho que estou a viver um tempo que não é o meu. Não é o meu e não me parece ser de ninguém. É um tempo que eu... tudo quanto existia quando eu comecei a trabalhar, todos os processos de trabalho, já não existem. Não há nada que se faça hoje como se fazia quando eu comecei a trabalhar. Em todos os trabalhos que eu tive, nada se faz hoje como se fazia naquele tempo. Eu, quando saí das gráficas e entrei nos jornais, quando precisei uma vez de ir a uma gráfica, eu fiquei admirado porque eu não sabia onde é que estava, porque aquilo não tinha nada a ver com a gráfica que eu conhecia antes de entrar nos jornais. O processo de trabalho é outro. De maneira que eu estou a viver um tempo que não é meu e não me adapto. Eu não consigo adaptar-me a este tempo. As novas tecnologias... O computador para mim funciona como máquina de escrever, é excelente. Mas não mais que isso. Como o dicionário também, é onde dá procura de coisas e tal. Mas não mais que isso. Eu não consigo trabalhar em computador. Aquilo não... E então os jornais... para mim o jornal tem que ser em papel e cheirar a tinta. Eu sou um apaixonado por jornais e pelo cheiro dos jornais. Imagino que tu também sejas. Ui, de que maneira? De que maneira? Sentes a falta disso? Totalmente. Eu era leitor diário do jornal El País, do espanhol. Para mim é o melhor jornal europeu. Se calhar eu não conheço todos os europeus, se calhar há alemães, eu nunca vi a imprensa alemã. Há o Le Monde, que também, o francês também é um bom jornal. Mas para mim o El País enche-me as medidas. E de tal maneira, o El País... Foi feito para ser assim. Foi feito para ser uma referência pelos José Luís Chabrián. E tem respeito pelos leitores. Lembro-me que uma vez o El País publicou uma notícia dizendo que mudava a hora entrada em toda a Europa, exceto em Portugal. E eu pensei, enganaram-se. Da vez seguinte que se mudou a hora, eles dizem, têm uma notícia no mesmo sentido. A hora muda em toda a Europa, menos em Portugal. Eu disse, isto já não é engano, isto é desconhecimento. Juntei elementos comprobatórios de que estavam errados, escrevi-lhes uma carta e mandei-lhes esses elementos para eles emendarem. Poucos dias depois, toca o telefone no meu ateliê, eu atendo, era da redação do El País, um secretário da redação a falar-me português correto, agradecendo a minha informação que eles desconheciam e que iam publicar um desmentido. E publicar no dia seguinte naquela secção Fé de Errores. Isto é de um jornal que tem respeito pelos seus leitores. O que é que acontece aqui? Houve uma altura que eu escrevo textos em defesa do ateísmo. Comecei a escrevê-los na Gazeta de Passos Ferreira, um jornal regional. Disse ao diretor, vê lá no que te metes, porque o jornal está implementado num meio muito conservador, tradicional, e é capaz de ser mau para o jornal estar a elogiar o ateísmo. Ele, não te preocupes, esse problema é meu, não é teu. Tu escreves só. E pronto, e assim foi. E até hoje, continuo a publicar. Uns tempos depois falei, que tal? Há muita gente que quer matar. Mas eu digo-lhes, os textos do Varela não insultam ninguém. Se um dia ele escrever alguma coisa que insulta alguém, eu não publico. Mas enquanto não insultar ninguém, eu sou democrata, o jornal é democrata, está aberto a todas as tendências políticas, religiosas, sociais e tal, de maneira que tem todo o direito a escrever. E pronto, ainda hoje continuo a escrever. Tudo bem. E hoje parece que já não há quem me queira matar, parece que já viram que... Porque muita gente pensa que um ateu é um insultador de religiosos. Não é verdade, tal como não é verdade que um religioso é um insultador de ateus. Exatamente. Nada. Cada um é como cada qual.
é uma filosofia que cada um tem. Exatamente. E nós vamos ter aqui uma parte em que vamos falar nisso. Em que vamos falar nisso, porque tu és um ateu esclarecido. E isso é muito importante e faz toda a diferença. Mas, na altura certa, nós vamos falar nisso. Aliás, tens aqui um livro, O Homem Criou Deus. Exatamente. Que, de facto, diz muito do que estás aqui a tentar transmitir-nos. Mas voltando aos jornais, e tu dizias que... No El País. Pronto, o El País ainda era o jornal que eu comprava todos os dias. Que ainda existe. Mas já não existe em papel. Exatamente. Em papel só se vende em Espanha. Fora de Espanha só por sim, tem que ser assinante. Por assinatura digital. É. Eu tenho uma assinatura digital do Público. É o meu jornal, é esse que eu leio habitualmente. Aliás, o Público, quando começou, tinha uma primeira página para o Porto e outra para Lisboa. Era. Mas ainda hoje tem edição de Lisboa e edição do Porto. Edição do Porto. Ainda hoje. Mas já não é um jornal do Porto. O Público que foi feito, foi pensado pelo engenheiro Paulo Azevedo. Exatamente. Da SONAI, sim, filho do engenheiro Belmiro de Azevedo. Era um jornal pensado para ser assim, para ser um jornal de um lado, do outro, em que as pessoas de um sítio se pudessem identificar com elas, do outro lado também. Mas já nem isso existe no Porto. Pois é, já nem isso não. Mas sim, desculpa. Quando eu assinei o jornal, eu assinei porque eu todas as semanas tenho que fazer um cartoon para o Gaiense. Também o mando para a Gazeta de Passos Ferreira, para o Jornal do Alto Minho e para o Cidadão. E para o Cidadão, exatamente. E então eu tenho que estar informado para poder fazer um desenho crítico social. Então tenho que ler jornais. Muitas vezes basta-me o título. O título já me diz tudo o que eu preciso saber para fazer o boneco. Mas quantas vezes tenho que ler o texto? E muitas vezes eu abria o computador, o Público, uma notícia que me interessa, fechava o computador, saía da casa e ia comprar o jornal ao quiosque. E estava a pagar a assinatura. Exato. Mas ler o jornal no computador não é o mesmo que o jornal, assim, pegar no papel e cheirar a tinta. Aquilo é outra coisa. Aquilo é um jornal. O computador não é um jornal. Agora, hoje, os jornais estão no bolso da gente, no telemóvel. É uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. É uma maravilha. A técnica... se não fosse a técnica, o homem não tinha ido à Lua. Viva a técnica. Mas não me obriguem a usá-la porque eu não quero. Obrigado. Já estou servido. Aliás, foi engraçado. Foi no 1º de janeiro que tu fizeste isso, creio eu. Não foi no janeiro, foi no Notícias. Sim. Em que tu escreveste lá na tua... Eu tive que ir lá para a secção dos computadores, aprender a ver. Ao fim de meia hora já tinha pele de galinha e tal. Eu vim para o meu estirador, escrevi num papel, num recado e coloquei na parede. Se eu tivesse aptidão para as teclas, era pianista. Voltando aos jornais, aos que tu gostavas. Sim. Como é que tu fazes essa transição? Tu vais para o janeiro, aliás, inovas no janeiro na parte da maquetagem, não é? Sim. Depois acabas por ser no Notícias que eles vão beneficiar disso. Exatamente, é verdade. Mas como é que tu fazes estas mudanças? Pois, é que no 1º de janeiro houve uma altura que me mandaram para o Diário Popular fazer... O teu diretor era Era Freitas Cruz. Exatamente. Era Freitas Cruz. Mandaram para o Diário Popular fazer uma espécie de formação num modo especial de paginar, porque o jornal 1º de janeiro ia deixar de ser impresso em tipografia tradicional para ser impresso no processo NAP, que é uma coisa entre a tipografia e o offset. O NAP era uma chapa cor de laranja e com o relevo exatamente como as gravuras, as incogravuras e as fotogravuras. E a maquetagem e a paginação já não era feita em chumbo, mas em papel.
As notícias eram coladas, cortadas em tiras, coladas e tal. Então era preciso fazer umas maquetas especiais. Eu fui encontrar. Pois foi o que foste encontrar no jornal. Então eu fui para o Diário Popular ver como é que eles faziam a paginação para levar um novo processo para o 1º de janeiro. Quando chegou a janeiro, o Freitas Cruz já não estava lá. Tinha saído para a empresa do Jornal Notícias para fazer o Notícias da Tarde. E informaram-me... Vespertino, que seria um vespertino. Vespertino, exatamente, vespertino. Vespertinos aqui havia em Lisboa, o Diário de Lisboa e o... São jornais que saem à noite. À tarde, a seguir ao almoço. Havia o Diário Popular e o Diário de Lisboa. E no Porto, na década de 40, houve também, produzido pelo Jornal de Notícias, o Notícias da Tarde, que não teve vida longa. E então, naquela altura, recuperaram o Notícias da Tarde e queriam que ele se ingrasse. E então, o Freitas Cruz tinha saído do 1º de janeiro para o Jornal de Notícias para fazer esse jornal. E informaram-me que eu seria contactado no sentido de ir Exatamente, ele queria levar-te. Queria levar-me. Mas foi ele é que te tinha proposto ires então ao Diário Popular em Lisboa. Exatamente. Aprender essa nova técnica. Exatamente. Eu quando chego com aquela nova técnica aprendida, logo passado nem um mês, sou convidado para ir para o JN. E então já era o Feitor Pinto o diretor do Janeiro. E eu tive um grande problema de consciência. Porque o 1º de janeiro pagou-me uma formação, tive uma semana em Lisboa, e agora ia levar os ensinamentos para outro jornal. Eu tive grandes problemas de consciência. Mas havia aí um ponto que para mim era importante. Eu ia criar um jornal de raiz. Isso era um desafio que eu adorava. E o Feitor Pinto tentou que eu ficasse no janeiro e tal, pedi imensa desculpa, mas não podia. Eu bem sabia que me tinham pago aquela formação, mas eu propus-me fazer um relatório exaustivo sobre o que aprendi em Lisboa e transmiti à pessoa que me fosse substituir tudo quanto aprendi, fazer exemplos e tal. E assim aconteceu. Fiz exemplos e tal. Já agora um parênteses, uns anos depois encontrei-me com essa pessoa que me foi substituir no janeiro, encontrei-me casualmente com ele em Madrid, na Arco, na exposição de arte contemporânea. Ele estava com um amigo dele e ele disse isto para o amigo: olha, aqui o Varela, quando eu fui para o janeiro, ele veio-se embora e tal, e ele transmitiu-me tudo exatamente como deve ser e tal, não me escondeu nenhuma vírgula de como se fazia o trabalho. E eu fiquei admirado, porque eu achei que eu fiz a minha obrigação. Não fiz mais do que a minha obrigação. Porquê é que ele ficou admirado por eu fazer a minha obrigação? Ele devia ficar admirado se eu não o fizesse. Não era? Pois, a lógica seria essa, não é? Pois. Haverá quem não faça assim? Se calhar há. Mas quem não faz assim não devia estar cá. Não devia estar cá. Os jornais beneficiaram bastante dessa forma de paginar. Sim. Quem por lá passou e quem viveu isso entende. Como é que isso funcionou? Como é que tu fizeste isso? E depois como é que isso exatamente evoluiu? Como é que isso progrediu? Portanto, eu, quando fui convidado para ir para a empresa do Jornal de Notícias para fazer Notícias da Tarde, pronto, eu levei toda esse modo de fazer que aprendi no Diário Popular. Só que havia um problema. O Diário Popular tinha uma secção de maquetagem para aí com uns 10 profissionais. Era um processo caríssimo. Eram 10 profissionais que estavam ali. E o JN não tinha esses profissionais. O JN tinha paginadores de chumbo que iam ser reciclados para o papel. Mas não tinham a mão preparada para o papel. Aquilo era muito complicado. E então, meter um corpo de maquetistas de 10 pessoas era muito caro. O que é que eu fiz? Eu inventei um processo de fazer o serviço sem
um tostão de despesa. Depois de criar o estilo gráfico do jornal, falei com o diretor, que jornal é que queriam, que secções queriam, como é que queriam, tal. Fiz várias hipóteses, foi aprovado o grafismo que propus e tal. Então depois fiz, para cada secção, fiz 5 ou 6 hipóteses, acho que foram 6 hipóteses. Só para dar aqui um esclarecimento para quem está menos familiarizado com estas coisas dos jornais. Os jornais estão divididos em secções. Por exemplo, a cultura, o desporto, os espetáculos, o nacional, a política, tudo isto são secções. Pois, é isto que exatamente. o Onofre Varela se refere. E então, eu para cada secção fiz meia dúzia de maquetas para tratar as páginas de acordo com o material existente em cada dia. Há dias em que há notícias longas e há outros dias em que as notícias são mais curtas, outros que são só pequeninas notícias. E eu fiz meia dúzia de maquetes para cada secção para todo o tipo para contemplar todos os tipos noticiosos. Exatamente. Reservando espaço para fotografias, com o tamanho da fotografia, com o número de batidas de cada notícia. Isso era essencial. Era essencial, estava tudo certinho. Então fiz à mão várias coleções duplicadas para entregar a cada coordenador de secção uma coleção. E ao chefe da paginação, outra coleção. As coleções tinham um código, as folhas estavam numeradas, tinham um código especial. O jornalista, portanto, o editor daquela secção, pegava na maqueta A1, por exemplo, e era essa que usava, fazia a paginação de acordo com aquilo e dizia à montagem, é A1. E então, o esboçozinho que ele juntava às notícias correspondia com o A1 que ela estava, ele montava daquilo. Eles já recebiam onde era o título, tudo direitinho, onde ficava a fotografia ou outra fotografia, onde ficava a notícia. Tudo direitinho. Pronto, eu fiz aquilo tudo, funcionou, a empresa não gastou nem mais um tostão, porque não precisou de meter mais ninguém para trabalhar, e tudo funcionou bem. 20 anos depois. 20 anos depois. É bom frisar isso. 20 anos depois, o JN tem uma revolução gráfica encomendada a uma empresa de gabarito de Barcelona que ganhou prémios na Inglaterra, na América, na Alemanha. Era a maior empresa de fazer grafismos. Era uma coisa do caraças. E o que é que eles fizeram? Exatamente o que eu fiz. Só que em vez de ser em papel, era no computador. Cada coordenador de secções tinha uma série de páginas em branco para montarem de acordo com as indicações que lá estavam. Que é o que ainda hoje se faz. Que é o que ainda hoje se faz. E toda a gente teceu elogios àquela empresa de Barcelona e ninguém se lembrou que 20 anos antes disso houve um gajo... O Onofre Varela... Houve um gajo que sou eu, que fez a mesmíssima coisa e não recebeu nem um tostão por isso. E na altura, os gajos de Barcelona receberam uma pipa de massa por fazerem o que eu já tinha feito. Bonito. Agora vamos ver... O Onofre Varela inventa a stand-up comedy e não ganha nada com isso. Depois inventa um método inovador de paginação para os jornais e não ganha nada com isso. E hoje, essa malta que tem esse tipo de coisas... Dizem que são pioneiros. Exatamente. É giro. É. Nos jornais... algumas histórias engraçadas, não é? Aquelas redações... tem coisas. Tu depois passaste para o comércio... Sim, eu passei do 1º de janeiro, passei para o Notícias da Tarde. Depois acabou o Notícias da Tarde, fez-se o jogo, fiquei no jogo. Pois, era aí, tu fizeste o primeiro grafismo... Do jogo, exatamente. Aquele lettering... O lettering não é meu. O lettering do jogo foi feito pelo professor das Belas Artes, Dario Alves. Ele estava doente, tinha sido submetido a uma cirurgia, fui ter com ele à enfermaria, à Ordem da Trindade, e ele deu-me um esboço a lápis, o jogo com letras redondas, com uma bandeirinha no último O. Sim, com a bandeirinha. Exatamente.
Ele deu um esboço para eu fazer a arte final daquilo. Pronto, eu fiz a arte final daquilo, mas a criatividade não é minha, é tudo Dario Alves. Exato. Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta. No Notícias da Tarde, a Notícias da Tarde acabou por não pegar, ou seja, o vespertino não pegou. Aqui no Porto não funcionou muito bem. Aqui compra-se os jornais de manhã e... não pegou. E depois teve um azar logo no início. Foi um azar mesmo, um azar, que aqueles negativistas aproveitaram esse azar para denegrir tudo e todos. Mas não têm razão em denegrir, porque aconteceu uma gafe. Mas se essa gafe for compreendida, nem chega a ser gafe. Para que o jornal fosse amplamente distribuído, decidiu-se que o número 1 não ia sair ao meio-dia. Ia sair às 6 da manhã, juntamente com o Jornal de Notícias. Para quê? Para ser distribuído gratuitamente com o Jornal de Notícias. Quem comprasse o Jornal de Notícias levava de graça o Notícias da Tarde. Era um modo de fazer publicidade de Notícias da Tarde. Azar do camandro. Nessa manhã, matam o presidente do Egito. E o Notícias da Tarde, que devia ser ao meio-dia, mas às 5 da manhã, não deu a notícia. Pois. Então, começou mal. E depois, aqueles que aproveitam qualquer coisa para denegrir, pronto, aproveitaram isso para dizer este jornal é uma porcaria, porque não serve, porque nem no primeiro número acertaram com as coisas. Pois não podíamos adivinhar que ele ia morrer, não é? E se calhar o erro foi distribuí-lo com o JN. Pois, mas foi uma opção. Podia-se distribuir no dia seguinte com a edição do dia anterior, não era? Mas, foi uma opção. E quando se tem que tomar opções... Mas olha, eu nunca pensei nisto. Distribuir no dia seguinte a edição do dia anterior. Só pensei nisso agora. Se calhar teria sido melhor. O problema é que... Mas a gente ia lá adivinhar. Não é? Pois. A ideia era boa. A ideia era boa. E depois, Notícias da Tarde, fiquei no jogo. No jogo deve ter sido uma tortura para ti. No jogo aquilo era horrível, pá. E do futebol, costumo dizer aos meus amigos, o futebol para mim está ao nível de Deus, não existe. e então, eu estar num jornal desportivo, eu não preciso ser licenciado em medicina para fazer o grafismo de uma revista médica. Eu só preciso ser gráfico. Isso eu sou. Agora, quando foi para fazer o estudo gráfico do jogo, foi... Porque é que o jogo existiu? O Notícias da Tarde terminou porque houve eleições, o jornal estava estatizado, quando mudava o governo, mudava a administração. Até aí, o governo era PSD, e houve uma altura que o governo foi PS. Então, o PS destituiu os administradores e os diretores do JN e colocou gente do PS. A gente do PS, mal à chegada, o que é que fez? Terminar com Notícias da Tarde, que está a dar prejuízo, ainda não dá lucro. Portanto, acabou o Notícias da Tarde. Na vez, Notícias da Tarde vinham com o projeto de fazer um jornal diário, o jogo. Um jornal diário do Desportivo. Desportivo? Foi o primeiro? Foi o primeiro, o jornal diário do Desportivo, o jogo. Então, escolheram logo um diretor, foi o Serafim Ferreira, que tinha sido até aí o diretor da Volta a Portugal em bicicleta. Pronto, e o Serafim Ferreira escolheu-me para ser o gráfico, o maquetista gráfico do jogo. E então... Eu, logo no mesmo dia, saí do jornal, fui a um quiosque que vendia imprensa estrangeira, comprei todos os jornais desportivos estrangeiros para eu ver como é que era. Já agora achei muita piada. Achei curioso, não achei piada. Achei curioso porque a Gazzetta dello Sport, italiano, tinha páginas inteiras de publicidade a uma revista de arqueologia. E eu pergunto, quando é que um leitor de futebol de Portugal se interessa por arqueologia? Não me parece que em Portugal... Enfim, serão muito raros, muito poucos. Sim. Maioritariamente o jornal desportivo
interessará se calhar mais ao pé descalço aqui do que a catedrático, sei lá. Sim, mas, principalmente a pessoas dessas áreas. Mas, de qualquer maneira, uma vez que eu estava no Jornal Desportivo, eu fui ter com o diretor e disse-lhe que, embora eu não gostasse de futebol, estava na disponibilidade de perceber um bocadinho do fenómeno desportivo, podia ser que eu pudesse dar mais de mim ao jornal. Mas havia uma coisa que para mim era sagrada. Do meu bolso não saía nenhum tostão para o futebol. O diretor arranja-me um cartão para eu entrar nos campos de futebol. Arranja-me, senhor, e arranjou-me. Um cartãozinho cor-de-rosa. Federação Portuguesa de Futebol. Exatamente, Federação Portuguesa de Futebol, cor-de-rosa e tal. Cartão que eu nunca usei. Porque a primeira vez que fui ver uma coisa parecida com um jogo de futebol, fui acompanhar um camarada, jornalista, que ia fazer a cobertura de um treino do FQP num campo de futebol que havia por Rádio Estádio das Antas. Um campo era mais o campo pequeno. de treinos, na altura? Pronto. Então eu fui com esse camarada, o Manuel Neto, fazer... Manuel Neto, que era do JE. Exatamente. Fui com ele fazer isso. Fui assistir, só para ver... Eu nunca tinha entrado no campo de futebol, eu não sabia... É que eu não leio futebol nos jornais, não vejo futebol na televisão, não ouço futebol no rádio. Sempre que a página do telejornal entra com futebol, eu mudo de canal, eu mudo de emissora. Os jornais de desporto, quantas páginas são? 7, pumba, 7 para ali. Não me interessa nada olhar para aquilo, nada. Desde miúdo, não gosto daquilo. Então estava a ver aquilo, o grupo, era o mesmo grupo que estava a jogar com eles próprios, não é? Sim, a treinar. Com um colete e não sei o quê. Tal, mas eram os brancos colete, e os pretos, pronto, por exemplo. Assim. Eu estava a olhar para aquilo. E a certa altura, toda a gente que ali estava fez... Eu fiquei na mesma. O que é que se passa? E perguntei ao Manel, Manel, o que foi que aconteceu? E disse ele, foi golo. Golo? Porra, eu estava a olhar para aquilo e não vi golo nenhum. E fiquei a pensar, quando é que é golo? O golo é o prémio máximo para quem joga e para quem vê futebol. Eu estou a ver um jogo e não percebo um golo? O que é que eu estou lá a fazer? Realmente. Mas é que nunca usei o cartão, nunca quis mais entrar num campo de futebol. Nunca entrei até aí. Foi a primeira e última vez. Mas tu, quando estavas no jogo, tu aí recebeste um prémio. Recebi um prémio. Aliás, do teu trabalho. Foi. Foi o primeiro? Não foi o primeiro. Não, eu recebi vários prémios. Pois, mas esse não foi o primeiro. Não foi o prémio. Mas era um prémio especial, porque era um prémio... Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, das Nações Unidas. Das Nações Unidas, exatamente. E ia haver um congresso sobre a integração dos delinquentes na sociedade depois de serem libertados das prisões. E era preciso criar um logotipo para isso, para essa coisa. Todos os países membros da ONU participaram. Portugal também participou, como é evidente, e em Portugal quem organizou a coisa foi a Polícia Judiciária. Eu mandei um projeto que foi selecionado pelo júri nacional, júri português, e foi enviado para os States. Portanto, digamos que de cada país foram 3 projetos, o primeiro, o segundo e o terceiro, para a ONU. E lá o meu projeto tornou a ser escolhido. Recebi uma menção honrosa e no dia em que a imprensa noticiou que um portuguesinho tinha ganho um prémio nos States, eu estava de folga. Eu ainda não tinha telefone em casa. Então, os meus enchiam o telefone, batiam-me à porta, porque estavam os jornais de Lisboa a telefonar para a casa mais próxima da minha, que queriam falar comigo e tal. Eu cheguei a fazer uma entrevista por telefone para o Diário Popular, que deu uma página inteira do meu prémio e tal. E depois aconteceu uma coisa engraçada que na altura não achei... Mas tu ficaste satisfeito? Foi uma coisa claro, que um prémio é sempre para alegrar o espírito da gente. Exatamente. Opa. Não tanto pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento. O dinheiro foram $50. Os $50 foram $50. É o reconhecimento. É o reconhecimento. E saber que o nosso trabalho foi apreciado cá e lá
É bom. É bom, é ótimo. Depois aconteceu uma coisa menos boa. No dia em que eu vou trabalhar, depois das folgas, entro no jornal O Jogo e o diretor vem-me entrar e diz: "Ó Varela, lá porque ganhaste um prémio na América, não julgues que és bom, porque tu és uma merda, pá. Os americanos é que estão todos malucos dos cornos." Isso é a Serafim Ferreira. Serafim Ferreira. Serafim. Epá, eu achei piada, toda a gente achou piada, toda a gente riu imenso com aquilo. O problema disto não foi só desta piada, porque esta piada... Também te riste. Também me ri, tudo bem. O problema é que no dia seguinte ele diz a mesma coisa, e no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro. Começa... Ao fim de uma semana a ouvir isto, já ninguém achava piada a começar por mim. Só o Serafim é que se ria. Só ele é que se ria, porque já não tinha piada. Pois. E ele não tinha alcance psicológico para perceber... emocional. A inteligência emocional é isso mesmo, para perceber que estava a meter o pé na argola. Então o que é que eu fiz? Eu disse: isto não pode continuar assim, mas eu não posso fazer nada. Então fui à médica de família e disse o que estava a acontecer. No fundo, estavas a ser vítima de bullying, embora na altura não se usasse o termo, mas era bullying perfeito. E eu disse à médica, no final, disse: "Olha, agora das duas uma, ou fico em casa com baixa, ou corro o risco de um dia perder as estribeiras, mandar um murro no diretor e sou despedido." Pois. Então fiquei com baixa 2 meses, com uma, como é que ela disse, que eu tinha, o que é que eu tinha na altura? Depressão? Uma depressão, tinha uma depressão. Fiquei com baixa 2 meses. Ao fim de 2 meses fui lá para levantar a baixa, mas a médica não estava lá, estava a ser substituída por outro médico. E como o outro médico o primeiro médico me tinha dado alta, o segundo não estava capaz de me dar, me tinha dado baixa, não estava capaz de me dar alta porque não sabia o que é que se estava comigo. E deu mais um mês. Portanto, foram 3 meses. 3 mesinhos em casa. Um prémio e 3 meses. Exatamente, maravilha. Mas logo a seguir, quando eu entrego no jornal o documento da baixa, recebo 2 dias depois uma carta do médico do Rocha Reis, faleceu recentemente, que era o médico de medicina de trabalho do Jornal de Notícias. Recebo uma carta dele para ir lá uma consulta para saber porque é que eu estava com baixa. Eu cheguei lá e disse: "Olha, estou com baixa por isto assim, 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 assim." E dizia-lhe: "Oh caraca, e agora o que é que eu digo à administração?" Olha, não sei, esse é o seu problema, para já o meu está resolvido. Eu não sei o que é que ele disse à administração, mas muito provavelmente falou com o Serafim Ferreira, e eu, quando regressei ao jornal, eu e o Serafim de abraço até como era antes. Nunca tive problemas com ele. E nunca mais falaram disso? Nunca mais falámos disso, e sempre de abraço, sempre amigos e tal, não há problema nenhum. Tudo bem. Mas logo a seguir recebo um convite para ir para o Comércio do Porto. Para o Comércio do Porto não tem nada a ver com futebols, fui para o Comércio do Porto. E então fui para o Comércio do Porto fazer o quê? Para uma empresa paralela ao jornal, a Novos Meios, que era uma empresa que pretendia ser uma agência de publicidade e uma editora. E produzia, enquanto editora, uma revista semanal que o Comércio do Porto tinha aos domingos, que era a revista Encontro. O Comércio do Porto foi o primeiro jornal do país, acho eu, a ter uma revista semanal. Pronto, eu fui o diretor gráfico dessa revista. Mas, ao fim de um ano, também aquela coisa não me estava a sair como me tinham pintado no início. E então eu senti que a coisa não estava... Porque ali, a única pessoa que sabia o que era uma agência de publicidade era eu. Porque já tinha trabalhado em agência de publicidade. E da agência de publicidade eu só sabia o que era o gabinete criativo, o ateliê. O resto não sabia, mas tinha uma ideia muito precisa do que era, embora não fosse a minha matéria. E aquilo, enquanto agência, o diretor da agência de publicidade só sabia o nome agência de publicidade, não sabia mais nada. E o que eu propunha
E ele cortava, mas ele não sabia o que é que estava a cortar, porque ele não sabia o que estava ali a fazer. Eu pensei, eu não me vou chatear com isto, porque não vale a pena. E aí, portanto, tu sais do Comércio do Porto, aí acabam os jornais para ti? Não. Saio do Comércio do Porto e regresso ao meu ateliê. Ao meu ateliê, que eu tinha um ateliê pessoal. Um ateliê pessoal nos Caldeireiros, onde eu fazia alguns trabalhos publicitários e deixei de fazer quando passei a funcionar na agência de publicidade. Exatamente. Portanto, eu não ia concorrer com o meu patrão. Correto. Portanto, eu deixei todos. Eu tinha um grande cliente que era as linhas Coates e Clark, aqui de Gaia. As Coates e Clark. Eu fazia mensagens publicitárias para a Grécia. Fiz. Hoje, pegar num animal e vesti-lo no computador em 2 tempos está resolvido. Naquele tempo eu fiz isso tudo à mão. Com uma fotografia de uma zebra, vesti-lhe umas jeans, umas calças. Com costura e tudo. Um macaco vestido com uma camisola bordada. Tudo feito a pincel, guache, recortes de revistas. Fiz tudo isso e depois do meu desenho fazia-se um slide e ia para a Grécia para fazerem campanhas publicitárias das linhas lá na Grécia. Coates e Clark. Coates e Clark.